Responsável por ser o ponto de entrada e saída de grande parte da produção rio-grandense e atraindo muitos migrantes até meados dos séculos 19 e 20, as estradas de ferro chegam na região norte do Rio Grande do Sul. O prazo de construção desse trajeto era 2 anos a partir do decreto de 24 de outubro de 1908. Os trilhos do trecho Passo Fundo ao Rio Uruguai deveriam chegar a Marcelino Ramos até o dia 24 de outubro de 1910. Construídos pela Compagne Auxiliare, construtora belga da época. A cidade de Marcelino Ramos fica localizada próxima ao Rio Uruguai, formado pelo Rio Pelotas com o Rio do Peixe, na divisa com o estado de Santa Catarina. Possui aproximadamente 5.400 habitantes. A capital do turismo do Alto Uruguai, como é conhecida, guarda várias histórias. E hoje eu te convido a viajar comigo nessa aventura e conhecer um dos pontos que faz o coração encher de emoção. Esses trilhos que chegaram na barranca do Rio Uruguai em 12 de julho de 1910 ficaram por muitos anos sem marcar chegadas e saídas. Mas hoje a estação ferroviária aqui de Marcelino está assim, recebendo novas gerações e traçando novas histórias para o futuro. Toda majestosa, a estação atraía olhares, chamava atenção, virou manchete. A primeira estação em solo gaúcho. Já foi chamada de Barra, para lembrar a Barra do Rio do Peixe. É assim, na primeira estação do Alto Uruguai, que histórias começaram a serem moldadas, como um artesanato, confeccionado pelas mãos de um artesão. Manhãs e tardes, dias ensolarados e chuvosos, dias com grandes frios, geadas e até mesmo neve. Era assim, o dia a dia da vida do telegrafista que hoje é memória viva aqui de Marcelino Ramos. Fazer ligações, receber e enviar mensagens era a principal função do seu Gladi, que a cada gesto e a cada palavra revela um sentimento. Comecei em viadutos praticando o alfabeto Morse, o telégrafo, porque para entrar na estrada de ferro numa estação, de ajudante ou de agente, a gente precisava saber o código Morse, porque antigamente ela usava o Morse. Então era uma maneira muito segura e única e fácil de se comunicar. Seria muito importante então para ingressar numa estação, como qualquer trabalho, tinha que saber o código Morse. Alguns tinham dificuldade, não conseguiam. Conseguiam transmitir, mas não receber, porque é tudo de ouvido. Não fica marcado nada, não tem. Passa e vai escrevendo na hora que chega a mensagem. Esse homem que com tanta tranquilidade relembra o passado, ainda destaca com orgulho a missão que lhe foi atribuída. Me indicaram, me pediram se eu queria assumir provisoriamente a estação. Eu disse, eu não esperava tal indicação, tal responsabilidade, mas assumi. Assumi, já que era provisoriamente, isso e passaria logo. O tempo passou. 6, 7 meses, e dele passou, e nada. Eu fui indo. Quando foi 1 ano e pouco, eles me indicaram que eu achava que eu ia ser permanente, né? Não mais provisório. Meio ano, não sei quanto tempo depois, eu fui nomeado agente especial de estação. Agora, após o relato que faz parecer que o tempo não passou, a primeira estação que foi construída no Rio Grande do Sul passou nos últimos anos por uma reconstrução histórica e material. O foco principal sempre foi a estação, porque ela é a menina dos olhos da cidade, né? A cidade ela surge com a questão ferroviária e
E o desenvolvimento do município, da região toda, ela parte daqui. E esse é um prédio histórico, ele já tem mais de 100 anos e ele estava em extremo abandono, com o telhado caindo, né, tendo ocupações, e já existia o passeio de trem. Nesse período já existia o passeio de trem promovido pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, mas a estação estava em estado de abandono, então era necessário fazer o resgate material do prédio e do entorno. Mas além de histórias, essa estação carrega muitas curiosidades. Quem a vê pela primeira vez logo vai perguntar: mas por que a estação é pintada com duas cores? A resposta está com o homem, que é a lenda viva dessa história. Separam, se distinguem, porque essa parte azul aqui pertencia à Rede Aviação Paraná Santa Catarina. E a outra parte de lá era a Rede Ferroviária, a Aviação Férrea do Rio Grande do Sul, quando eram dos estados. Uma maneira de manter os cuidados com essas preciosidades. Assim, esse pequeno veículo ferroviário auxilia nos serviços como a troca de dormentes e limpeza dos trilhos. É como diz o ditado: de grão em grão, a galinha enche o papo. E aqui na estação de Marcelino Ramos, o andar dos trabalhos é assim, com passos pequenos e cuidadosos, mas sempre muito valiosos. Depois de muito trabalho duro e reformas, esse trajeto que era traçado por trabalhadores, donas de casa, crianças e até mesmo autoridades, hoje está assim, sendo o turismo e o ponto de lazer para muitas famílias aqui de Marcelino Ramos. E não é apenas a estação e a charmosa Maria Fumaça que atraem olhares. A ponte rodoferroviária é um dos cartões postais da cidade turística. A primeira ponte construída para dar início à linha São Paulo-Rio Grande foi erguida em madeira em 17 de dezembro de 1910, já permitindo traçar 2.152 quilômetros de São Paulo a Porto Alegre. A ponte teve seu tráfego interrompido quando, em maio de 1911, foi derrubada por uma forte enchente. As atividades foram só restabelecidas em 1913, quando foi construída a ponte em aço, importada da Bélgica, possuindo 455 metros de extensão, que está, assim, ativa até hoje. A secretária de Cultura do município destaca a importância da preservação destes patrimônios para as futuras gerações. Perceber que nas nossas comunidades, nas nossas escolas, tudo o que acontece, todos os projetos que são desenvolvidos, todas as coisas boas que são feitas, elas são lembradas. Então a estação é um lugar rico, né, que tem muitas histórias. Toda a nossa trajetória enquanto Marcelino Ramos, todas as riquezas que nós temos é em virtude da estação, é em virtude da ferrovia que tem essa ligação do Rio Grande, que faz essa ligação do Rio Grande do Sul com os demais estados. Então é de grande importância que os nossos jovens, que os nossos adolescentes façam uso dessa história e repassem para os demais. Entre os velhos trilhos que se encontram em meio à natureza e o magnífico lago que, como um espelho, reflete toda a paisagem, também acompanha a formosa Maria Fumaça, que sobre os trilhos vem desfilando, estampando em suas janelas o sorriso sincero de muita felicidade. De Marcelino até a comunidade do Uruguai são 6 quilômetros. De Marcelino até Piratuba são 25 quilômetros. Quem diria? Mas essa estação e esses trilhos guardam muitas histórias até hoje. E olha, a emoção nos olhos desse homem ao se tornar maquinista de uma máquina de 1913 é sinônimo de muito orgulho. Essa aí é uma história já que eu tô aí para contar em 14 anos que eu tô já nessa lida aqui. Começou a trabalho na via primeiro. Você conhece na via, da via passei a manutenção, uma limpeza, sempre começa lá por baixo para você. Aí passei a foguista e foi indo com o tempo. Hoje já estou de maquinista mesmo, em torno de uns 9 anos já de maquinista. É uma gratificação muito grande, na verdade, né? Porque hoje maquinista Maria Fumaça. É poucos que existem ainda para contar essa história aí.
Então a gente se sente elogiado por estar nesse momento aqui. Uma marca essa aqui que já está trazendo tantas lembranças para alguns e para os outros trazendo uma novidade que nunca tenha visto. Então é uma gratificação muito grande a gente estar prestando assim um esclarecimento para a pessoa entender como que funciona a Maria Fumaça. E para esses passeios acontecerem, a Maria Fumaça, locomotiva a vapor de 1913, precisa ser abastecida. E olha, agora você vai saber em detalhes como esse abastecimento acontece. O funcionamento dela é tipo, começa tudo no fogo, né? Você tem que fazer fogo, você tem que ser uma caixa, uma caldeira gigante de água que faz gerar o vapor. Esse vapor vai pressurizar e é o que faz a locomotiva andar e a pressão da máquina, no caso. Esse passeio aqui, ida e volta, é um passeio de 50 km, ida e volta, você vai usar em torno de 5 a 6 minutos de água. São assim os passeios que em questão de horas te fazem voltar ao passado. É claro, com muita música boa, emoção e diversão. E agora eu quero saber da dona Apolônia o que ela está achando desse passeio. Conta pra nós, dona Apolônia. Tô achando eles toquem bem, são bonitos. E é claro que eu não poderia deixar esse momento passar em branco. E fui saber dos responsáveis por toda essa diversão o que eles sentem ao proporcionarem esses momentos. É muito grande a gente cantar umas músicas aqui pro pessoal, eles gostam bastante, né? Ainda mais que a gente faz músicas mais antigas, né? Que faz relembrar os tempos deles, né? Que é mais pessoas de idade que faz esses passeios, né? Estamos aqui tentando animar o pessoal, fazer o melhor. Eu sou um dos pioneiros aqui da Maria Fumaça, quase 16 anos fazendo os passeios. É uma alegria muito grande estar animando o pessoal e a gente fica alegre também cantando com esse povo aí. Obrigado. Piada campanha restou de barro e capim, por isso que eu canto assim, para relembrar meu passado. Quando o passado se faz presente, assim como aqui na pequena cidade do Norte Gaúcho, as lembranças são guardadas de uma forma especial. Torcer para que essas histórias sejam guardadas e lembradas futuramente não é apenas o sonho do seu Gladi, ou da Kátia, ou então do Jonas, mas sim de toda a população. Nós temos aí na nossa região do Alto Uruguai, em Erechim, grandes indústrias de vários segmentos, né? E inclusive com soja, com grãos, enfim, no geral, né? Combustíveis também, né? E todas as outras coisas mais. E a ideia do governo federal, onde a gente está vendo aí, pelo Brasil lá fora aí, é reativar cada vez mais a rede ferroviária, né? A malha ferroviária do Brasil, né? E está se vendo e está se tendo um movimento muito grande aqui no Rio Grande do Sul também, para que a malha ferroviária do Rio Grande do Sul tenha um impulso maior, né? E isso poderá acontecer aqui também. Não se descarta essa possibilidade, né, de que se passe por aqui também. É um assunto que o governo federal tem pegado com muita força. A gente está vendo essas notícias aí de que num tempo rápido, logo à frente aí, nós vamos ter esse modal de carga de trem voltando com muita força no Brasil, né? Porque as nossas produções cada vez aumentando, né? Principalmente no grão, no soja e outros grãos, né? E aí vai precisar muito da malha ferroviária. Era simplesmente maravilhoso ver. Quando já tinha um telhado novo, já era demais. Agora então não se fala. Parece que vem muita coisa bonita por vir ainda. Agora eu gosto de vir, lembrar aqui os bons tempos e também os maus. Simplesmente me causa muita emoção. Uma felicidade suprema, muito bonita. As lágrimas não são apenas do ex-telegrafista, mas também da Kátia, filha do homem que ajudou a construir essa história e que hoje relembra o passado. Muita emoção, a gente não pode perder essa história.
por isso que a gente batalha tanto pelo ser vivo que nós temos na família e pela história fundamentada, né? Através do telégrafo, através dos movimentos dos trens, da organização, do gerenciamento de todo esse espaço ferroviário, no caso, né? E muitas histórias que a gente viveu aqui, que a gente viu aqui acontecer. Ali para nós é uma realização pessoal muito grande, afinal a gente morou aqui muitos anos e nós fizemos parte da história ferroviária. Você acompanhou o primeiro capítulo da série Quando o Passado se Faz Presente. Na próxima viagem, nós vamos parar em Viadutos, uma estação que por muitos anos deixou de fazer parte da vida de algumas pessoas, mas que agora está sendo novamente cuidada pelos seus guardiãs. Vamos lá, o trem já está partindo. Vem comigo!